Existe uma frase batida, que é muito repetida, principalmente para aqueles que querem demonstrar uma cultura acima da média. Aquela falada por Shakespeare, eu não tenho certeza das palavras, mas é mais ou menos assim, que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode conceber. Então eu não estou aqui para tentar dar uma assim de, sabe, o cara, o ar professoral. Não. Mas eu começo por essa frase para simplesmente chegar a uma conclusão. Realmente, Shakespeare tinha toda a razão. Ele soube definir o que pensava, que é a mais pura verdade, com uma maestria que deixa claro porque ele foi Shakespeare. Realmente esse universo é composto de tantos mistérios, tantas entrelinhas, tantos inusitados, mal explicados, que nós vamos passar milhares de vezes por esse plano ou outros paralelos e não iremos conhecer nem 1% do que acontece ao nosso redor. Por essa razão é que eu resolvi me embrenhar nesse caminho do sobrenatural, do terror, que foi um assunto que sempre me acompanhou. Eu sempre tive curiosidade, embora não fosse assim um grande adepto, um grande fã de filmes de terror, não. Eu prefiro ou Rambo ou Notting Hill, Uma Linda Mulher. Eu sou bem o bipolar. O terror em si não me fascina, mas aguça a minha curiosidade. Então o Nadna Aravno, que para quem não sabe, que significa no húngaro sobrenaturalizando, ele me ajuda meio que a administrar essa minha curiosidade e entrar um pouco por esses caminhos, ouvindo relatos de outras pessoas. Não que eu vá definir rumos na minha vida, não que eu vá mudar, dar uma volta de 360 graus no meu modo de pensar, não. Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gostava não a me aprofundar, mas ler um pouco de cada coisa. Então eu li um pouco de cada religião, de cada doutrina, eu li um pouco da história de cada país, e esse modo de ser e pensar me ajudou na minha profissão, que quando eu me dediquei ao turismo, começando por lavador de ônibus, guia, motoguia, enfim, fiz carreira, tive minha empresa, dirigi empresas, fui bem, fali, eu escrevi minha história, mas também não é a questão. A questão é eu ficar ainda surpreso, não digo em choque, mas meio que na zona de pasmaceiro, quando eu me deparo com um relato igual ao que recebi agora. Assistam esse vídeo até o final e pensem a respeito. Pensem a respeito, principalmente para levar um aprendizado antes de qualquer atitude, antes de tomar qualquer decisão. Conte até 10 e faça a pergunta que, se bem não fizer, mal não faz. O que eu ganho com isso? Muitos deslizes poderão ser evitados. E às vezes, alguns segundos se cobrando, se vigiando, encurtando as próprias rédeas, podem nos livrar de séculos de remorso. E não existe um veneno mais sádico do que o remorso. É porque ele vai corroendo, ele vai matando em doses homeopáticas, a conta-gotas. Como vai, Romário? Tudo bem? Cara, como foi bom quando eu descobri esse seu novo canal, conhecendo um Romário diferente, porque eu já acompanho você há muito tempo no Sofá de Pobre, desde o tempo do blog ao canal YouTube. Eu sempre te vi como uma pessoa polêmica, uma pessoa de se colocar com firmeza, mesmo sabendo que levará pedradas, que conseguirá inimizades, mas você sempre me pareceu aquela pessoa decidida. Não é à toa, que o Sofá está sofrendo tantas sanções, desmonetização, bloqueios, porque tu chega e fala na lata. Mas quando eu soube que você estava com esse canal, eu vim conhecer. E repito, foi uma grata surpresa. Me revelou outra pessoa, outro Romário. Então, muito prazer, novo Romário. Eu espero que você tenha sucesso nessa sua nova empreitada. E vê se não arruma briga por aí, para não ter esse também desmonetizado. Brincadeira. Mas eu quero ajudar. Então acredito que não exista outra forma de ajudar, se não fazer aquilo que você, todo youtuber, pede, se inscrever, deixar like, enviar pix. O meu já foi, pode conferir lá.
compartilhar, enfim, eu já fiz todos os trâmites, mas resolvi enviar um relato. Um relato de algo que aconteceu comigo e eu não saio falando para todo mundo. Mas repetindo, por torcer pelo sucesso do seu canal, eu resolvi abrir esse segredo meu, essa passagem na minha vida que poucas pessoas conhecem. Então, meu amigo Romário, tomo a liberdade de chamá-lo de amigo. Acredito que somos, mesmo sem nos conhecermos, é a mágica da rede social. E também por ser alguns anos mais velho que você, não muitos, mas pelo que eu andei lendo nos seus perfis, eu tenho aí uns aninhos a mais de estrada. E a minha estrada, ela começou no campo. Eu sou o bicho do mato. Eu fui aquele moleque que cresceu em fazenda, andando a cavalo, levando topada, me embreando no mato, caindo em cima de ortiga, enchendo o pé de roseta, tirando leite. A minha infância foi levantar cedo, ir com meu pai para trabalhar, mas eu fazia aquilo com alegria, porque o meu pai, na verdade, não era o que pegava no pesado, não. Ele comandava porque, graças a Deus, tínhamos uma fazendinha bem montada e vivíamos muito bem no campo, com todas as vantagens que esse tipo de vida dá, mas com o conforto que as pessoas da cidade grande possuem. Eu sempre gostei de animais, sempre gostei do meio, e lógico, o fruto cai embaixo do pé. E eu resolvi trilhar por agronomia veterinária. Eu, se eu pudesse, eu faria todas as faculdades existentes que lidassem com campo e animais. Aí quando eu me formei, seguindo, né, a experiência que eu tinha adquirido na lida com meu pai, de algumas conversas, o meu TCC foi mestiçar o gado. Deixa eu tentar explicar. Eu vou usar uma linguagem bem leiga. Na época, na região onde nós vivíamos, tinha a febre do Nelore. Nelore, para quem não conhece, é aquele gado branco. Uns dizem gado holandês. Aquele que tem o cupim aqui. Sabe, a gente olha o Nelore no campo, é a coisa mais linda do mundo. É um gado de raça pura. Mas já existiam pessoas que defendiam a mesma tese e eu concordava. A raça pura é muito bonita, mas forte mesmo é um mestiço. Porque mistura características. Então o meu TCC falava na miscigenação, ou seja, de unir, geneticamente falando, cruzar o Nelore com o gado espanhol. Então, não teríamos mais um gado branquinho como algodão. Não, a pelagem já seria multicolor, vamos dizer assim. E o resultado seria só vantagens para o pecuarista. Um gado mais forte, um gado com menos tempo para engorda, um gado mais resistente, enfim, um gado de qualidade muito melhor, embora não saísse tão bonito na foto. E o meu TCC fez um sucesso tão grande que acabou em grandes revistas, as maiores revistas, que falavam sobre o assunto. Bom, o resultado para mim foi uma grata surpresa. Eu formado há pouco mais de 3 anos, ainda trabalhando na fazenda com o meu pai, ajudando, porque não aparecia assim, um emprego, de repente me chega um fazendeiro daqueles, sabe, que nem tem na música que eu cresci ouvindo, que é o Rei do Gado, né, que o cara dizia que se amarrasse uma cabeça de gado num pé de café de um barão do café, olha, barão de café tem 14 milhões de pés plantados, se amarrasse uma cabeça em cada árvorezinha, cada plantinha cada de café, ainda sobraria boi no pasto. Não exageros à parte, o cara tinha realmente um rebanho espetacular. E ele veio atrás de mim para que eu colocasse na fazenda dele a teoria do meu TCC e o salário era muito bom. Cara, era a chance da minha vida, meu pai entendeu, claro. Mas tinha a Silvia. Eu cresci com a Silvia. Eu cresci me enrolando com a Silvia, brigando com a Silvia, amando a Silvia. A Silvia era tudo na minha vida, era a primeira tudo. E a gente já estava até pensando em juntar os trapinhos, se bem que as famílias queriam que a gente casasse no tradicional. E eu iria ter que mudar. E a Silvia? Eu digo, não, a Silvia é a minha cara metade. Ela iria na minha garupa, mas com certeza. Então, para não aborrecer as famílias, casamos
porque era lá pelo início da década de 80, as cabeças eram diferentes, então as famílias eram amigas, para não surgir nenhuma intriga, nenhuma culpa foi tua, tu não deveria ter feito assim, tu não deveria ter autorizado, enfim, para com o padre não brigar, nós casamos, tudo bonitinho, no papel. E fomos para essa nossa nova vida. Só que, ao chegarmos, nós teríamos que ter um lugar para morar. E o fazendeiro disse, olha, procura um local para alugar, que eu te pago o aluguel, mas procura um lugar que tenha a tua cara. Bom, se tem a minha cara, já não pode ser na cidade, já não pode ter asfalto. Aí eu fui procurar em arredores. Fui na imobiliária e os caras me levaram numa casa. Cara, já ouviu falar em amor à primeira vista? Aquilo era uma mansão no meio do bosque. Estava muito tempo vazia, mas a família mantinha aquilo sempre arrumadinho, sempre bonitinho. Tinha um caseiro que tomava conta daquilo tudo. E um caseiro com atitudes estranhas. Ele ia, ele limpava, deixava... O cara era muito competente, era funcionário antigo da família, limpava tudo de dia, de noite ele... Mas, até melhor, não é aquele empregado que ficava se envolvendo na vida dos patrões. Então, a casa era linda. Um salão de entrada, com aqueles pilares. Sabe aquele tipo casa de filme americano? Tipo, O Vento Levou? Era mais ou menos aquele estilo, tijolo à vista, uma escada para o segundo andar, uma cozinha maravilhosa. Show! Vários quartos no andar de cima. Meu Deus do céu, eu disse que, poxa, olha, adorei a casa. Mas pensei, né, pô, será que o meu patrão, eu chegando agora não é abuso? Pedir que ele me pague um aluguel caro, que isso aqui deve ser uma fortuna. Quando a menina falou o preço, eu quase sentei, pelo amor de Deus. Isso aí é preço de aluguel de um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, em São Paulo. Isso não é possível, mesmo sendo no interior. Não, mas é esse o preço que a família quer. Mas, pô, mas por que motivo? Ela meio que gaguejou, ela meio que, sabe, eu não entendi muito, mas também o entusiasmo da Silvia era tão grande, eu não tinha nem tempo de raciocinar, mas a menina não explicava muito. Bom, aí entrei com o patrão, que ficava em São Paulo, não morava ali no local das fazendas, ele só ia visitar. Ele disse, não, pode alugar, esse preço não tem problema. E eu aluguei. Aluguei, já simplesmente eu tirei lençol, porque a mobília estava toda ali. Tive que trocar uma outra coisa, aparelho elétrico, uma máquina de lavar, uma televisão, coisa, mas a mobília estava ali. Na garagem, uma garagem linda, com lugar para 4 carros, tinha 2 modelos, final década de 60, e aquilo ali era peça de colecionador. E eu ainda brinquei, isso aí pode usar, faz parte do aluguel. A menina falou, fique à vontade, tem que restaurar, tem alguns problemas. Eu, não, isso aqui, sabe? Enquanto eu ficava com a pulga atrás da orelha, a Silvia comemorava. Eu confesso que pouco ia à cidade. Saía da minha casa, ia para as fazendas, fazia o meu trabalho, e tinha muito trabalho para fazer. Então não fiz amigos, não tinha uma vida social. E a Silvia não era muito assim, também de estar de chazinho, bolinho, não. E a gente era de falar pouco da nossa vida particular. Então, íamos levando, felizes com a nossa casa, mas de repente, uma noite, eu nunca mais vou esquecer. Sabe, tipo 1h da manhã, 1 e pouco, uma noite quente, quente, quente. E deu aquela sede. Aí eu desci do quarto, sabe, fui lá na cozinha. Quando eu estou voltando para a sala, está aquela mulher. Mulher, aquele cabelo longo, aquela roupa branca, mas no estilo que toda mulher fantasma aparece. Parece que elas têm um curso de... E também elas têm lá os seus Fashion Week lá, que todas usam os mesmos modelitos. Eu até brinquei, mas ela estava ali. Cara, mas quando eu vi aquela criatura de cabelo comprido, alta, olha, eu não sou baixinho, mas ela era do meu tamanho, eu me arrepiei todo, digo, o que é isso, sabe? Ela olhou para mim assim, só dizia assim, ó, eu não tive culpa, eu não tive culpa. Meu Deus do céu, deu um desespero, eu corri meio que tropeçando nas coisas, acendi, era um candelabro enorme, nossa, aquilo ali ficava um dia. A mulher sumiu. E eu dei uns berros. E a Silvia ouviu e me perguntou o que foi isso. Eu digo, deixa pra lá, não vou nem te contar que tu vai achar que eu tô maluco. Essa foi a primeira vez. O tempo passou,
Silvia ficou grávida e nasceu o nosso mascotinho, a coisa mais linda do mundo, o nosso gordinho. Meu Deus do céu. O Maurício veio para encantar mais ainda a nossa vida. Não demorou muito, ele corria pela casa, para lá e para cá. Ele chamava atenção. Ele conversava e brincava, não com um amiguinho secreto, não. Ele tinha 2 amiguinhos. E ele dizia o nome das crianças e dizia que eles brincavam, que eles eram legais, que eles isso e era aquilo. Que começou a me dar, sabe, de o que está acontecendo, mas estou quieto no meu canto. Aí teve um dia, final de tarde, brinquei com o Maurício depois que cheguei, ele adorava, ele me alugava, entendeu? Mas foi assim, uma festa. A Silvia fez uns espetinhos na varanda da casa, era muito gostoso aquilo lá. Aí entramos, fechei tudo. Quando levei Maurício para o quarto, quando eu estava colocando ele na cama, eu olhei para trás e estava ela assim. Cara, eu congelei. Eu digo, não, de novo não. Ela dizia, eu não tive culpa. Eu não tive culpa, tire essa criança daí, ela não pode ficar aí. Aqui é o quarto dos meus filhos, ela não pode ficar aí. Ela começou a ficar irritada, nervosa, eu comecei a tremer. E aí começou aquela coisa de tremedeira, entendeu? E gelava, e gelava. De repente Maurício começou a gritar, chorar. A Silvia veio. Nesse tempo, já tinha a dona Marlene, que veio para trabalhar com a gente, que veio toda nervosa, ela era grandona, uma lemorona, né? A gente chamava ela de Fraulein. Ela já veio para resolver o que está acontecendo, o que está acontecendo com o meu filhote, o que estão fazendo, o que não sei o que, bababá. Não está acontecendo nada. Mas daí eu disse, não. Isso não pode continuar assim. Aí eu contei para a Silvia. Ela me xingou um monte por eu não ter falado antes. A Fraulein olhou e disse, vá de reto. O senhor tem que ver isso. O senhor não pode deixar o Mauricinho nessa situação. Não deixe, não. Aí eu chamei o caseiro. E perguntei o que estava acontecendo. Ele foi sincero comigo. Ele disse que estava na casa 4 anos antes de nós chegarmos, que não sabia de fato o que acontecia, mas ele tinha pavor daquela casa, que quando chegava à noite, sem ninguém tá dentro de casa, era a luz acendendo, luz apagando, era a janela aberta, era a janela fechando, e era gente gritando. E ele disse que também viu uma vez só, que foi o suficiente para ele ter que jogar a calça fora, aquela mulher no campo, andando assim e dizendo que não teve culpa. Aí eu resolvi, vou ter que saber que história é essa. Aí fui algumas pessoas da fazenda, eles queriam, não gostavam, não queriam falar no assunto. Aquele assunto era meio um tabu. Até que eu encontrei um com coragem que falou, aquela casa é mal assombrada. Aquela casa, se o senhor estiver pagando R$1.000, está pagando muito, porque o senhor está colocando em risco a vida da sua família. Porque ali naquela casa, outra família se hospedou depois do ocorrido e o filhinho deles morreu. Eu digo, pelo amor de Deus, para. Mas o que aconteceu nessa casa? Ele começou a contar, olha, a boca fica meio seca. Eu pensei, eu vou embora. Bom, a casa pertencia a um casal de médicos. Os 2 eram médicos. E era uma família muito respeitada. Eles eram jovens. E tinham 2 filhos homens. Um com 5 anos, outro com 2 aninhos. E é aquela maldita mania que os adultos têm de falar bosta na frente de criança. Toda vez que o mais velho fazia uma bobagem, fazia uma sujeira, a mãe dizia assim, olha que eu vou cortar teu tico. Menino que faz isso, a gente tem que cortar o tico. E a mulher se distraiu, estava nos fundos, fazendo lá suas coisas. O marido não estava em casa. E o menino mais novo sujou as calças. Todo cagadinho ali. O mais velho olhou, criança que faz isso, a gente corta o tico. Pegou a tesoura, pegou o pintinho, o sangue jorrou. O menino começou a gritar. A mãe chegou ali, viu aquela cena desesperadora, pegou o filho, saiu correndo, foi na garagem, entrou no carro, só que o mais velho, com aquele griteiro todo,
foi se esconder na garagem embaixo do carro e ela atropelou. Ela matou o menino mais velho e chegou com o mais novo já morto no hospital. Agora, se coloque você no lugar de um homem trabalhando, deixou seus 2 filhos em casa, é avisado no trabalho, quando chega, vê aquela situação. Viu que perdeu seus 2 filhos por, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade da esposa, acontece, não deve acontecer, não sou eu que vou julgar, mas ela só dizia, desculpa, eu não tive culpa, perdão, eu não tive culpa, eu não tive culpa, eu não tive culpa. Mas é claro que a família se desfez. O homem pirou, enlouqueceu, largou a mulher, largou tudo, foi incapaz de perdoar, ele surtou, não dá para julgar. E ela foi encontrada morta dentro de casa, depois de uma overdose fatal de remédios. Segundo consta, a casa ficou vazia por uns tempos, aí a família sumiu, e um membro da família foi morar ali. Mas disse que não suportou muito tempo por causa de barulhos e coisa de casa mal assombrada. E que não ficava caseiro nenhum, que a fama foi se espalhando, aquela coisa toda, né? A notícia ruim corre. E ele resolveu então sair da casa e alugar. Alugou para um casal com filhos. E fatos continuaram acontecendo. E os filhos desse casal morreram. E aí pessoas testemunhavam algo que eu ouvi. Tira essas crianças daí. Aí é quarto, aí é a casa, aí é o local dos meus filhos. Eu não tive culpa. Para mim tudo fazia sentido. Aquilo era horrível. Eu não era de acreditar nessas coisas, mas eu estava vivendo aquilo. E a cada tempo assim que passava, a energia daquela casa ficava ruim. Aí eu disse, Silvia, nós vamos embora daqui. E ela, não. Não, nós não vamos embora, não. Eu vou entrar em contato, como ela disse, com a minha avó. Bom, quando ela disse avó, eu não tinha comentado. A Silvia era neta de ciganos. E olha, além de ser uma morena muito bonita, ela trazia no sangue essa característica. Foram tribos de ciganos que chegaram na cidade décadas atrás, bem antes dela nascer, e cansados da vida de andarilho, formaram uma colônia, e ali ela nasceu, ali ela cresceu, sendo filha, neta de ciganos, mas já convivendo com pessoas fora da comunidade. Então ela não trazia mais os costumes de ciganos, mas tinha essa origem. E ela foi conversar com a sua avó. E a sua avó fez questão de vir até a nossa casa. Bom, quando ela entrou na casa, ela já entrou assim, peço licença. Eu sei que essa casa é sua. Eu não estou invadindo. Eu estou apenas entrando aqui para trazer paz, para trazer luz. Aí ela cantava alguma coisa, pai, eu. E os dias foram se passando. Eu sentia uma carga negativa, uma coisa assim a ponto de explodir. E a avó de Silvia, ela acordava, ia dormir, passava o dia, sempre concentrada, olhando. Ela dizia certas coisas para nós, pegue seu filho, não deixe aqui, não deixe seu filho brincar em tal lugar. Seu filho está na presença de outras crianças. As crianças não são mal para o seu filho, mas alguém que queira protegê-las poderia fazer alguma coisa. Ela ia nos falando, aquilo era uma pressão. Eu pedi licença na fazenda, que eu tinha umas questões particulares para resolver. Fui a São Paulo, conversei com o meu patrão, ele entendeu plenamente. Ele disse que fez sim, depois que eu tinha comentado anteriormente uma pesquisa, e realmente tudo aquilo acontecia. Então que eu tinha que decidir o que iria fazer, para ver se eu trocava de casa, o que ele fazia, mas que eu não podia sair da fazenda porque eu estava fazendo um trabalho espetacular. E já estávamos juntos há um bom par de anos. Aí chegou a noite, aquela noite, que jantávamos, todos nós, Fraulein, Silvia, eu, a avó de Silvia, a cigana, a velha cigana, e Maurício. Estávamos ali jantando. De repente a janela da sala, buf, e entrou um vento. Entrou um vento, nós mesmos que nos assustávamos. A cigana levantou e disse, que bom que resolveu conversar, temos muito o que falar. Mas ela era pequenininha, baixinha, aquele cabelão.
Mas, meu Deus, ela cresceu e aquilo via, sabe? Começou a voar a coisa. A Silvia ficou assustada, a Fraulein assustada, Maurício começou a chorar e eu ali sem saber o que fazer. A cigana simplesmente pediu para a Fraulein tirar Maurício da sala. E assim foi feito. Nisso, vindo de um canto da parede, vem aquela figura. Meu Deus, que coisa horrível quando ela chegou perto da gente. Que coisa horrível. De repente as luzes apagou tudo, só ficou as luzes lá fora, davam uns reflexos. E ela, aquela coisa branca, aquela coisa pálida. Eu não tive culpa, saiam. Essa criança não pode ficar aqui, aqui é a casa dos meus filhos, aqui é a minha casa, saiam. Eu não tive culpa e a cigana simplesmente teve sim. Teve sim. Você foi irresponsável. Você foi relapsa. Você não é a culpada, mas você foi responsável. E tem que entender, nada mudará o seu erro. Seus filhos morreram porque você foi irresponsável. E aquilo, quando ela falava, ela gritava, aquela coisa transtorna, começou a voar coisa para quanto canto, e ela gritava, eu não tive culpa. Teve sim, assuma. Se liberte desse remorso. Se liberte desse veneno, assuma, você teve sim responsabilidades, aceite. Aceite porque seus filhos aceitaram e já te perdoaram. Quando ela falou isso, toda aquela agitação parou. Foi acomodando. E aquela figura ficou paralisada. E aquela voz assim, tensa, rouca, sabe, se abrandou, se tornou doce. Uma voz de uma jovem mulher. Sabe, ela tinha uma emoção, não raiva mais. Não aquela... Ela dizia, perdoaram. A senhora tem certeza? Não minta para mim. Não minta para mim. Não minta para mim. Aí a cigana disse, você está tão cega para tentar fugir da sua responsabilidade, para não assumir o que fez, que não consegue olhar a seu lado, você não enxerga o que todos estamos vendo. Quando ela olhou, estavam os dois garotinhos dela, olhando para ela, sorrindo, o mais novo puxando no vestido assim, dizendo, mãe, 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 dá colo, mãe, dá colo. Aquela mulher olhou as crianças, o mais velho ria, ele era bonitinho, com a carinha redondinha de bolachinha. Ô mãe, dá colo pra esse chato, mãe. Oi mãe, fala com a gente tá com saudade da senhora, mãe. Aquela mulher abaixou, pegou seu filho no colo, abraçou com uma força, sabe? Chorava, mas chorava de felicidade. Enquanto isso, o mais velho se abraçou nas pernas dela, então eles se abraçavam ali, chorando, chorando, chorando. Aí a cigana olhou para mim, olhou para Silvia, e disse, saiam devagarinho, porque nós não podemos ficar aqui. Aqui é o lugar da família dela, ela tem a razão. Só que agora ela vai entender que, embora seja o cantinho da sua família, eles não moram mais aqui. E ela irá seguir com seus filhos na luz de Deus para a sua nova casa. Aí nós saímos, bem devagarinho, fomos subindo a escada e a cigana dizia, não olhe para trás. Nós subindo, não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para trás. De repente começaram as luzes de novo. Começaram a jogar coisa e coisa. A cigana dizia, não olhe para trás, não olhe para trás. A Silvia se agarrava em mim. Vamos subindo, vamos subindo. Aí entramos, quando chegamos lá no segundo andar, aquelas portas batendo, era janela batendo, era prato voando, era um monte de coisa. Não olhe para trás. Aí fomos, entramos para o quarto onde estava Fraulein e Marcelo. E a cigana só disse, dentro daquilo que vocês conhecem, rezem e peçam apenas luz para essa pobre vítima da sua irresponsabilidade. Passamos aquela noite toda acordada, de repente tudo acalmou. O dia nasceu com chuva, mas chovia. Chovia, mas chovia forte. Chovia muito forte. E aí eu fui o primeiro a descer, junto com o Fraulein, porque ela sempre ia fazer o café, aquela coisa toda. Aí bateu na porta, era o caseiro, todo apavorado, perguntando o que tinha acontecido. Eu digo, não, porque nós vimos aquele barulho todo, aquela coisa, mas
Olha, eu vou dizer para o senhor, até falei com a minha velha, eu até pensei em vir aqui, mas eu sou covarde, eu fiquei com medo. Olha, eu vou dizer, o senhor pode me mandar embora, não tem problema, eu vou embora, vou ser demitido, eu vou perder meu emprego, eu fui covarde, mas eu cuido, olha, se entrar ladrão, bandido, cachorro, cavalo, bandido aqui, eu mato. Agora, lidar com morto, eu não lido, eu tenho medo de... Calma, homem, calma. Não está acontecendo nada, está tudo bem. Daqui por diante, se Deus quiser, vai ficar tudo normal. Foi quando a cigana entrou, ela não conversou, ela desceu assim da escada, aí entrou na sala assim, aí começou a olhar nos cantos, olhava em todos os cantos. Olhava em todos e foi na garagem. Quando ela chegou na garagem, que estavam aqueles 2 carros intocáveis, ela me chamou e disse, sinto o cheiro. Eu olhei assim, estou sentindo cheiro nenhum. Então, fique em paz, porque o ambiente está limpo. Finalmente, eles foram embora. A casa está livre. Cara, aquilo para mim foi um alívio. Passaram-se uns dias, a cigana ficou por uma questão, vamos dizer assim, de rescaldo, mas nada mais aconteceu. Ela foi embora. Eu quis pagar, ela disse, não me devem nada, eu estou recompensada por forças maiores. Eu libertei uma vítima da sua irresponsabilidade. Eu estou realizada, muito obrigado. Eu beijei, eu abracei aquela mulher que a Silvia dizia, já estou com ciúme. Eu digo, a cigana não é de jogar fora. E ela me empurrou, nossa, moleque passado. Bom, virou coisa de família. Aí conversando com o Silvia, passaram uns dias, eu vi Maurício brincando ali no terreno, com um dos filhos do caseiro, mas não citando mais outras crianças. Aí eu perguntei para a Silvia, e aí Silvia, vamos embora? Ou vamos comprar essa casa? Ela, você que sabe, essa casa aqui é maravilhosa, essa aqui é a nossa casa. Vê lá quanto estão pedindo. Eu digo, mas se pedirem muito barato, eu falo para eles, fala por quê? Fala nada não. Quando eles nos colocaram aqui, eles não nos contaram nada, nos jogaram num risco que a gente não podia imaginar, ninguém se preocupou com a gente, vai lá, que vocês não sabem se a casa está limpa, se é que está limpa, eu não sei o que está acontecendo, eu sou cigano, mas não sou muito, mas pelo jeito a coisa está boa. Então, vai lá e pergunta quanto eles querem. Eu fui. Eles pediram assim, 30% do valor da casa, eu barganhei, consegui mais um descontinho, comprei aquela casa. Maurício cresceu, tivemos mais 2 filhas, que hoje também são moças, tenho meus netos, eu terminei todo o meu trabalho na fazenda, voltei para a fazenda dos meus pais, vivemos a nossa vida lá, com os nossos filhos em São Paulo estudando, mas mantivemos aquela mansão. Ali é o nosso recanto de férias. E ali nós vamos passar os melhores momentos de nossas vidas, porque por incrível que pareça, quando a gente chega lá, a gente se sente assim muito bem, como se quem estivesse ali, ou tivesse passado por ali, demonstrasse estar muito feliz com a nossa presença, porque nós, por direito, éramos os novos donos da casa.